E aí, pessoal, que é Gaia e cenas de RPG. Um assunto pouco falado. Hoje eu quero debater um pouquinho sobre isso. Mas, como sempre, se você gosta do canal, dê like, dê share, se inscreva para eu saber se você gosta desse tipo de assunto. E também, no Torione Oficial, nosso Instagram e na descrição do vídeo, tem os nossos jogos que a gente produz, jogos de carta, jogo eletrônico, jogos de RPG, que você pode comprar e pode conhecer. Cenas, esse é um assunto assim que depende muito do seu ponto de vista teórico. Porque o que acontece? O RPG, enquanto forma, como é que eu posso dizer assim, forma trabalhada academicamente, os termos bem colocados, ainda está muito no início. Eu estou fazendo um doutorado na área e meu ponto do doutorado é exatamente começar a tentar estabelecer um lexicon de termos de uma maneira um pouquinho mais estabelecida no RPG. Porque a verdade é que muito acaba sendo falado nos fóruns, nos grupos, mas são informações perdidas, informações que não seguem uma com a outra. E com relação às cenas, apesar de cena já ser discutido há mais de 20 anos em RPG, começou, se não me engano, a ideia de cena em RPG começou com Evermore, se não me engano, que é um RPG precursor de muitas das mecânicas narrativas simulacionistas, mas quem mais focou nisso inicialmente foi o Vampiro. Vampiro é a máscara que iniciou o sistema Storyteller, a ideia de que você tem cenas e numa cena você pode fazer determinada coisa, etc, porque Vampiro tomou muitas das prerrogativas do teatro clássico na idealização do sistema de RPG dele. E cenas discutem sobre isso, tanto do teatro quanto no cinema, já que o RPG muitas vezes é comparado e utiliza termos tanto do cinema quanto do teatro. Mas o que nós vemos? Cena de RPG é até uma forma boa de se imaginar para mestres novatos e mestres veteranos também, porque às vezes a gente está numa situação em que você imagina que, ok, o que eu faço? O que vai ter na história? O que acontece? Porque fica assim, um momento em que a sessão fica parada, malemolente, e nada acontece, feijoada. Uma boa maneira, seja você preparando a sessão, ou mesmo na hora de você imaginar uma situação, é pensar no clássico de séries, filmes, desenhos, jogos, que a cena ela tem um início, um meio e fim. E normalmente toda cena tem um momento dramático. Tem um ponto dramático, um ponto central que precisa ser trabalhado. Por exemplo, é uma cena de os jogadores têm que fazer uma jornada para determinado local em busca da masmorra para conseguir resgatar o tesouro. Então, você tem uma cena de viagem. A cena de viagem vai ter algum ponto dramático que podem ser vários, não necessariamente tem que ser um combate. Ponto dramático pode ser um momento de desenvolvimento de personagem, onde você tem uma briga entre os personagens, eles têm que reaver as suas diferenças. Pode ser uma questão de não necessariamente combate, mas uma exploração. Eles têm que chegar do ponto A ao ponto B, e para isso precisam utilizar recursos, precisam saber achar o caminho correto, explorar, investigar. Pode ser um momento de narrativa, em que ao invés de ser uma interação simulacionista entre os personagens, nós temos uma questão narrativa, em que cada jogador, cada personagem pode contar uma história, ele pode dizer como é que era a situação no passado. Um RPG que faz muito isso é Apocalypse World e Dungeon World, onde você pode fazer uma rolagem para adicionar um elemento do mundo e coisas do tipo. Então, o ponto central primeiro numa cena é você determinar o que tem nessa cena. Quando você vê que o jogo tá parado, você pode imaginar, olha, eu vou agora colocar uma nova cena. A cena vai ser um foco no personagem. Você pode adicionar, por exemplo, um personagem que vai dar atrito aos jogadores, um mercante mesquinho, um aliado do príncipe malvado, alguma coisa que vai botar essa jornada em movimento, essa campanha, essa aventura em movimento. A maneira mais simples de você fazer isso é imaginar que, pegando assim os clássicos e as tradições nossas de contação de história. Via de regra, a história ocidental, e aí nós vamos desde até a época da poética de Aristóteles, a nossa maneira de contar histórias é adicionando um elemento de conflito, randomicidade, que adiciona causa à história, alguma coisa que muda o status quo. Isso pode ser literalmente qualquer coisa, em qualquer situação. Vamos lá, você tá com jogadores, uma campanha de D&D, a galera tá lá no bar, vai lá
tá lá indo pra aventura, só que eles estão lá conversando um tempão no bar, nada acontece, feijoada, não sei o que. Você pode literalmente, momento de tensão, ops, uma pessoa derrama bebida sobre os personagens. Como eles vão reagir? O bárbaro vai cair na porrada com todo mundo? O bardo vai querer tentar acalmar as coisas? Isso é o suficiente para você desenvolver e diversos pontos interessantíssimos. Você pode dizer que aparece uma criança perdida e começa a chorar e perguntar onde é que estão os pais, onde é que está a mãe. Os jogadores vão fazer o quê? Pode ser uma coisa simples como um cachorrinho, um animal fofinho, pula no colo e começa a arranhar o colo de um dos personagens. E aí? Os jogadores vão fazer o quê? Adicionar um elemento extra que quebra o status quo não necessariamente é um elemento de alta periculosidade. Não precisa aparecer um monstro no bar atacando todo mundo. Não precisa aparecer o vilão no bar atacando todo mundo. Não precisa uma pessoa dizer: ah, me ajudem, eu vou morrer se ninguém achar a cura para a minha doença. Adicionar um elemento de conflito, um elemento extra que quebra o status quo é literalmente isso. Que quebra o padrão no qual a cena e no qual a narrativa está acontecendo. E pode ser qualquer coisa. Inclusive, pode ser algo positivo, como um amigo que eles nunca viram, não vem há muito tempo. Pode ser uma pessoa que é um elemento romântico. Qualquer coisa que quebra o status quo. E reparem que o status quo, a situação normal da cena, pode ser uma de conflito. Vamos supor que eles estão no meio de uma batalha e só luta. Você tá cansado de só ter luta. Aí você pode botar um momento que eles encontram uma fonte de água, eles encontram uma livraria perdida, eles encontram uma biblioteca perdida, eles encontram alguma coisa que não necessariamente é a parte do combate. Então quebrar o status quo é necessariamente adicionar um elemento diferente daquele que está acontecendo nos últimos tempos. Outra coisa interessante de se perceber em cenas é que existem vários tipos de cenas, para além da ideia de que você adiciona um elemento de quebra de paradigma, de quebra de status quo. Existem cenas que não necessariamente vão ter uma interação alta ou existem para gerar uma reação direta e nova dos personagens. Você tem cenas de ação, onde necessitam da ação dos personagens. Você tem cenas de interação, onde o foco é menos na rolagem, superação de obstáculos e mais no desenvolvimento da personalidade dos personagens, ou a parte simulacionista do RPG. Você tem cenas de flashback, você tem cenas de transição, em que você transiciona de um ponto A para ponto B, normalmente para ter uma quebra de temas, uma quebra de atmosfera específica. Então você sai de algo extremamente exhilarante, extremamente agitado, para algo mais calmo. Você transiciona do meio do combate para... e o que o rei agora está fazendo? Cena de estabelecimento é quando você... É o clássico, quando apenas o narrador tá narrando a cena, tá mostrando, e ele começa a descrever o mercado, começa a descrever o local onde os personagens estão. Normalmente a cena de estabelecimento é a base para quando os jogadores seguem para uma nova localidade, uma nova situação. Tem muito disso na teoria mesmo de teatro e de cinema. São muitas coisas, mas no geral são aqui umas noções básicas sobre cenas de RPG. Me digam o que vocês acham, o que vocês gostariam, se tem alguns assuntos ou dúvidas que eu possa estar respondendo. Aqui foi Gagaia, até a próxima, pessoal. Falou!